Olá, terceiro ano, aula de número 6 do segundo bimestre. Hoje, dia 18 de maio. Olha que beleza, 18 de maio. Vamos seguir. Vamos lá, sem perder tempo, sem fazer vocês perderem um tempo precioso de vocês. Nós fizemos o exercício de número 4 no final da aula 5, e aqui nessa aula 6, nós estamos na página de número 21, né? E nós temos que começar a resolver o exercício de número 5. Exercício 5, na página 21, tá bom? O exercício 5, ele vai falar o seguinte, cadê a outra caneta? Tá aqui. Vamos lá. Vamos que vamos. A gente está falando da lei de Coulomb, não se esqueçam. O exercício 5 vai falar assim: considerando que as três cargas da figura estão em equilíbrio, então elas estão alinhadas, determine qual é o valor da carga Q1 em unidades de 10 a menos 9. Considere Q3 igual a menos 3 vezes 10 a menos 9 coulombs. Bom, seguinte, crianças, para a gente resolver o exercício 5, também iremos resolver pela lei de Coulomb. Como o sistema está em equilíbrio, a resultante das forças que agem sobre a partícula Q2 é nula. Ó, de novo, como o sistema está em equilíbrio, a resultante das forças que agem sobre o Q2 é nula. Logo, a força resultante, a força 1, por exemplo, Q1, Q3, mais a força 2, Q2, Q3, Q2, a soma dessas duas tem que ser igual a zero. Portanto, F1 tem que ser igual a F2. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó, vou colocar em linguagens físicas para vocês entenderem. O que eu quero dizer é que Q vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado tem que ser igual a K vezes Q3, né? Q3 esse daqui, Q3 e Q2. Q3 vezes Q2, tudo sobre D ao quadrado, tá bom? O que eu quero dizer então com isso? Que a força eletrostática entre Q1 e Q2 ela é igual à força eletrostática entre Q3 e Q2. Por que eu fiz isso? Porque fazendo isso, crianças, fazendo isso, nós temos como eliminar o Q2 da nossa vida. E aí só sobra o Q1 para a gente descobrir. O K também pode ser eliminado. A distância pode ser eliminada a distância? Não, porque a distância é diferente. Então vai sobrar aqui para a gente, ó, Q1 sobre... Qual é a distância de Q1 a Q2? São 20 centímetros, que é igual a 0,2 elevado ao quadrado, que é igual ao Q3. O Q3 vale menos 3 vezes 10 a menos 9 sobre... Qual é a distância de Q3 a Q2? 10 centímetros, que é 0,1 ao quadrado. Tá bom? Então, o que sobrou aí pra gente? Sobrou Q1 sobre 0,04, que é igual a 3 vezes 10 a menos 9 sobre 0,01. Estou dando uma coladinha aqui no livro para ver os resultados aqui do expoente. Tá bom? Aí agora é só multiplicar em x que nós descobriremos o valor de Q1. Então vai ficar assim, ó. Q1 é igual esse vezes esse, 0,04 vezes 3 vai dar 0,12 vezes 10 a menos 9, dividido por 0,01, Q1 é igual a 12 vezes 10 a menos 9 coulombs, que é o que ele queria, tá bom? Se eu errei em alguma continha aqui, mas acho que tá tudo certinho. Aí a gente chega no resultado. Esse exercício, então, nós tivemos que usar uma tática, que foi qual? Foi fazer o quê? Foi falar que a força de Q1 até Q2 é igual à força de Q3 até Q2. Ah, mas eles estão a distâncias diferentes, mas eles estão alinhados, eles estão em equilíbrio, tá? Então, se eles estão em equilíbrio, significa que a força é igual, a força é a mesma. Olha só, crianças, eu gosto muito do exercício 6.
Mas quando eu falo muito, é muito do exercício 6. Muito. Então, olha só, esse exercício 6 vai cair na prova? Vai. Vai cair? Vai. A gente tem 2 encontros amanhã, né? Me contaram. É um de manhã e um à tarde. Um de manhã apostila, à tarde Enem. Fiquem espertos, hein? Primeiro começa às 9 horas da manhã. O do Enem eu não vou falar da nossa apostila, não. Vou falar do Enem. Não vou falar da apostila, tá bom? Exercício 6. Duas esferas idênticas estão carregadas com cargas elétricas de. A carga 1 vale 9 vezes 10 a menos 6. A carga 2 vale menos 3 vezes 10 a menos 6. Ok? E elas estão a uma distância de 30 centímetros. Então a distância é de 0,3 metros. Tá? Essas esferas são colocadas em contato e em seguida afastadas novamente a uma distância de 30 centímetros. Calcule as intensidades da força de interação elétrica entre as cargas antes e após o contato. Antes e após o contato. Então, nós temos que fazer aqui duas contas. Primeiro, antes do contato. Antes do contato são esses dados que nós temos. Então, a força vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 9 vezes 10 a menos 6, vezes menos 3 vezes 10 a menos 6, sobre... Isso daqui vamos deixar assim, ó. 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, a força é igual. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes menos 3 vai dar menos 81 vezes 243. Vezes 10 elevado a... A gente já percebeu que isso aqui sempre vai dar menos 3, né? Sobre 3 ao quadrado, 9. Isso aqui menos 2. Então, essa força vai ser igual a 243 dividido por 9. 9, 18. Então, vai dar 20. 18 sobra 63. 63. É 63, tá certo? Vai dar 7 aqui, né? É isso? 7 aqui? Ou estou errando? Vamos conferir essa conta aí? Vamos dar uma conferidinha para ver se eu não fiz besteira. Tentando aqui achar minha máquina de calcular. Acho que é 27 mesmo, né? 243 dividido por 9. Deu 27 mesmo, tá certinho. E aqui vai dar menos 1, né? Menos 3 mais 2, menos 1. Então isso daqui é igual a menos 2,7n. Essa é a nossa resposta. Só que é o seguinte, ó. Nós fizemos o antes. Agora nós temos o depois. Só que o depois teve contato. Quando tem contato, a gente vai somar, né? Ó. Teve contato. Contatinho. Aí depois do contatinho aí, ó. 9 mais menos 3 dá 6. 6 dividido por 2, cada uma vai ter. Então agora vai ter Q1 vai ter 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. E o Q2 vai ter 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Entendeu? Porque eu gosto do exercício? Porque tem o antes e o depois do contato. E o depois do contato, olha só, muda as cargas iniciais e muda bastante. Então aqui a nossa força vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6, sobre a distância manteve. A distância manteve, então a distância continua como 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então aqui a nossa força é igual 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, acho que dá 81, né? 81, tá certo. O professor é muito fodão, né? 81 vezes 10 a menos 3, sobre 9 vezes 10 a menos 2. Então, a força aqui vai dar 9 vezes 10 a menos 1, ou 0,9 newtons. Esse exercício ele é ótimo, divertidíssimo. Como eu disse, eu gosto muito desse exercício, tá bom? É só isso que ele queria, né?
Ah, ele quer saber se é força de atração ou repulsão. Aqui eu estou tendo uma atração, né? Positivo ou negativo. E aqui eu estou tendo uma repulsão. Então aqui em cima eu tenho uma atração, atração e repulsão. Bom, foi isso, tá bom? Então, crianças, acabou, né? O exercício parou na página 21. Fizemos tudo direitinho. Foi isso. Olha só, vamos combinar o seguinte, ó. Como as provas não começam a semana que vem, como no dia 25 eu vou postar novas aulas, eu vou deixar campo elétrico para o dia 25, tá bom? Então, a nossa aula 5 acabou aqui. Desculpa, a nossa aula 6 termina aqui. A nossa aula de número 7, eu vou falar um pouquinho sobre alguns exercícios do caderno de atividades. E a nossa aula 8 é a nossa aula reversa, tá bom? Então, por enquanto é isso. Tchau, tchau, terceiros!